Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesta oportunidade fazer uma pequena reflexão sobre o seguinte tema: vida após a morte, conforme as Escrituras Sagradas. Porque para mim e para milhares de pessoas do planeta Terra, a Bíblia Sagrada é a nossa bússola, nosso guia em direção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, usaremos alguns textos para esta reflexão. Usarei poucos textos, mas há muitos textos referentes à vida após a morte. Então, vamos a esta reflexão. Bom, primeiro quero salientar que a salvação do ser humano não depende da religião. Depende da nossa fé em Deus Pai e no seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado ao mundo para salvar todo aquele que nele crer, para que não pereça. Porque o mundo espiritual é real. E o mundo espiritual é composto por dois lugares: céu e inferno. Por isso, enquanto estamos vivos, devemos buscar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crer no Pai, no Espírito Santo e no Filho, conforme as Escrituras. Aquele que diz: não, eu vou ser salvo porque eu sou católico, eu vou ser salvo porque eu sou evangélico. Nada disso. Nós somos salvos pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que crer em Deus Pai, Deus Espírito Santo e em seu Filho Jesus, que foi enviado por ele. O que acontece com o ser humano quando ele morre? Quero utilizar um versículo aqui muito conhecido na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso parâmetro, é a nossa bússola em direção a Deus e às coisas que agradam a Deus. Essa referência bíblica está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então aqui, nesse versículo, podemos ver e entender que o homem é composto por duas partes: a parte física e visível, que é composta pela nossa carne, e a parte espiritual dada por Deus. Quando o ser começa a ser gerado no ventre materno, certamente ali Deus coloca o seu espírito. Quando e em que meio de gestação não sabemos, mas a verdade é que Deus coloca a parte espiritual no ser humano. E quando o homem morre, o ser humano morre, a sua parte física se torna pó, conforme a Bíblia diz, e o pó volte à terra, de onde veio. Deus disse: tu és pó e ao pó retornarás. Mas o espírito que dá vida a esse corpo volta para Deus, que o deu, conforme esse versículo. E ali Deus determina o seu lugar na eternidade, céu ou inferno. Vai depender da sua busca de Deus aqui na terra, da sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a salvação foi dada pelo Pai e o Espírito Santo através do Filho Jesus. Todo aquele que nele crer tem a vida eterna, conforme a palavra. Também várias outras passagens quero fazer referência aqui. Está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 1 até o 4. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver,
estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e vós conheceis o caminho. Nesse versículo, ou nestes versículos, nós podemos ver e entender que as coisas não terminam aqui. Jesus estava prestes a ser crucificado, ia morrer. Claro que ele sabia que depois de 3 dias ressuscitaria, mas os discípulos não. Então ele dá uma ordem para os discípulos que estavam tristes, porque pensavam que não iam mais ver o seu mestre amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele dá uma ordem para acalmar os seus corações e faz referência a uma promessa para alegrar os corações dos seus discípulos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não estáis tristes, o não entristeceis os vossos corações. Então, essa foi a primeira ordem de Jesus. E ele diz: credes em Deus e credes também em mim. Por quê? Porque Jesus fala que aqueles que crerem em Deus e nele se reunirão um dia com Jesus, com o Pai e com os seus entes, ou com os seus conhecidos que também creram em Jesus Cristo e buscaram a sua salvação. Ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, ele ia, prepararia lugar, voltou ao 3º dia, ficou 40 dias na terra dando as instruções finais e depois subiu para os céus para preparar lugar para aqueles que o amam e que têm fé nele, que esperam na sua salvação. E quando ele diz: vou preparar-vos lugar, ele demonstra que sim, ele sabia do seu destino após a morte e que sabia e conhecia também o destino de todos aqueles que um dia morrerão. Os seus espíritos voltarão para Deus e Deus destinará uma morada para aqueles que creem nele. Essa é uma das promessas do Senhor Jesus. A vida após a morte é uma realidade. E conforme eu já disse anteriormente, 2 lugares, céu e inferno. Muita gente pergunta: será que eu vou conhecer os meus entes queridos aqui na terra quando estiver no céu? Será que vai ser diferente? Na realidade, a Bíblia diz que sim, nós vamos reconhecer aqueles com quem partilhamos nossa vida aqui nessa terra. Agora cada um vai estar em um local, não sabemos. O destino é Deus quem dá, mas nós vamos reconhecer. Só que também não haverá mais aquele vínculo. Se foi seu irmão, não vai ter aquele vínculo de irmão carnal, de esposa e esposa, ou de primos, ou de amigos, mas será um vínculo de amor fraternal, o amor em Cristo, que unirá a todos na eternidade. Mas nós saberemos quem era o João aqui na terra, quem foi Pedro, quem foi minha mãe, onde ela está, o que está fazendo. Isso é uma realidade. Na parábola de Lázaro e rico, a gente vê muito bem nítido ali, quando diz que o rico, levantando os seus olhos, viu a Lázaro no seio de Abraão, e até conversa com Abraão, o pai da fé, para pedir que Lázaro voltasse na terra e avisasse também os seus irmãos para buscarem a Deus. Essa passagem está no Evangelho segundo escreveu Lucas. A parábola do rico e Lázaro está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o 31, que contém um retrato fiel dos 2 lugares na eternidade.
que é o céu e o inferno. Bem-aventurado aqueles que buscam ao Senhor Jesus nessa vida, né? Buscar ao Senhor Jesus não é ser um fanático religioso ou um louco religioso, mas fazer como Jesus disse também, entrar no quarto, dobrar os joelhos e falar com o Pai em nome de Jesus, agradecer ao Senhor Jesus pelo dom da vida, pelo pão de cada dia, ou seja, buscar a Deus. E buscar a Deus não vai impedir os nossos afazeres nessa terra, o nosso trabalho. Buscar a Deus é compartilhar a nossa vida com Deus, com fé em Deus. Por isso a palavra diz, em tudo dai graças a Deus. Então a gente tem que aprender a dar graças a Deus em nome de Jesus, agradecer, sem fanatismo, sem julgar ninguém, sem apedrejar ninguém, mas buscar o amor de Cristo em nossa vida, em nosso coração, para que pela fé em Cristo e pela sua graça e misericórdia, possamos também entrar na morada celestial com Cristo Jesus. Para finalizar essa pequena reflexão sobre o destino final do ser humano após a sua morte, quero compartilhar uma passagem no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia Sagrada, que está no capítulo 21, versículos 3, 4 e 5, que diz assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui a morada de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve isto, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Então, nesse texto aqui do último livro de Apocalipse, a gente vê que as almas daqueles que tiveram a sua fé concretizada em Cristo Jesus estarão morando na morada celestial com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as primeiras coisas, ou seja, aquela primeira vida terrena onde havia dor, choro, tristeza, já passou. E todas as coisas agora são novas, agora é a eternidade. Amados, no céu, com Cristo é que vai começar a verdadeira vida. Essa vida nossa aqui nessa terra é uma passagem, é um sopro, é uma prova que nós passamos. Mas bem-aventurado aquele que passa essa prova confiando no Senhor Jesus. E nunca é tarde para buscar o Senhor Jesus. Enquanto há um sopro de vida, um respiro, há esperança para se fazer uma aliança com Jesus Cristo, para podermos estar com Ele. Todo ser humano um dia vai morrer, isso é uma realidade. Mas temos que nos preparar em vida. Conforme eu disse, não é a religião quem salva. Não é a religião evangélica, católica, espírita ou qualquer outra que seja. Mas é a nossa fé viva em Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores. O mais fiel cristão continua sendo pecador e carecendo da graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que possamos fazer uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a cada dia. Uma aliança eterna que a cada dia seja renovada para a melhoria do nosso eu, de nós como pessoa, sermos mais humanos,
Porque infelizmente nessa terra muitos pensam que a fama, ou o dinheiro, ou os bens materiais faz ele melhor do que o outro, e não faz. O que nos faz sermos melhores seres humanos é a nossa fé em Jesus Cristo. Devemos nos preparar para a vida verdadeira enquanto estamos nessa terra. Deus abençoe a todos que estiverem ouvindo essa pequena reflexão.